Hoje estamos à conversa com o Dr. Luís Abrantes, representante da empresa Generis, uma empresa associada da Apogen. Apenas 5 em cada 10 utentes acedem aos medicamentos genéricos. Que medidas concretas devem ser implementadas pelo Governo para aumentar o acesso dos portugueses aos medicamentos? Sendo muito objetivo, nós já tivemos no passado medidas de discriminação positiva, que entretanto foram revertidas porquanto a taxa, o crescimento da penetração de genéricos foi apreciável. Contudo, eu penso que, face à estagnação que vivemos, faz sentido que essas mesmas medidas de discriminação positiva possam regressar. São elas, em meu entender, uma comparticipação mais elevada ou adicional, sendo que se trata de uma prescrição de genéricos, e um aspecto que poderá também levar a ultrapassar o impasse atual, que é, por defeito, que a dispensa se faça do medicamento genérico, ou seja, mesmo que o doente não opte por qualquer um dos medicamentos ou de genérico ou de marca, que na farmácia a dispensa, por defeito, seja sempre o de um medicamento genérico. Na sua opinião, o que é necessário para que Portugal aproxime a cota de mercado dos medicamentos genéricos aos países mais desenvolvidos da Europa? Bom, os medicamentos genéricos são medicamentos incontornáveis e a eles se deve também o grau de poupança que conseguimos ter e a margem orçamental que conseguimos ter para introduzir inovação e falo da verdadeira inovação, que certamente ninguém nega a sua mais-valia. Agora, eu penso que, para além da questão, enfim, da discriminação positiva que referi há pouco, faz todo o sentido voltarmos a campanhas de formação e informação sobre o que é realmente um medicamento genérico e, nomeadamente, junto dos profissionais de saúde, porque penso que é fundamental que estas campanhas de informação e de formação se façam de forma recorrente. A meu ver, estas campanhas têm que ser forçosamente articuladas com o regulador, até porque é o regulador que garante, sempre que portanto, cauciona a entrada de um medicamento no mercado, faz todo o sentido que seja esse mesmo regulador a tomar em mãos estas campanhas de formação e de informação. Segundo a Health Cluster, Portugal deve triplicar o investimento em investigação e desenvolvimento nos próximos 10 anos. Qual é o contributo da sua empresa nesta área? Muito bem, nós temos um hub industrial do Grupo Aurobindo em Portugal, portanto a Generis integra-se no Grupo Aurobindo, de origem indiana, e temos produção que é feita localmente, assim como moléculas que nos chegam das fábricas lá fora. Dizer claramente que o contributo é um contributo importante na medida em que nós temos com alguma regularidade a introdução de novas moléculas que são, enfim, cujo grupo confia à filial portuguesa a sua produção. Dito isto, obviamente que tal implica sempre um envolvimento das equipas da R&D no sentido de conseguirmos disponibilizar essas moléculas em tempo útil e, portanto, temos aqui uma valência muito similar àquilo que é comum haver lá fora na indústria farmacêutica. Dizer também aqui que o nosso contributo, e eu penso que esse aspecto é importante referir também, o nosso contributo permite, desde logo, manter um nível de profissionais no mercado nacional, coisa que, de contrário, não seria possível. Onde é que eu quero chegar? Quanto menos industrialização tivermos no país, nomeadamente nesta área, mais dificuldade vamos ter em reter conhecimento em Portugal. E, portanto, começamos a ter menos formação nas universidades, porque não há saídas profissionais, e começamos a ter profissionais que vão trabalhar lá para fora. Portanto, aí também a Generis tem sido um polo fundamental em Portugal. Ao nível da inovação e da investigação, que projetos é que o governo português deve apoiar e incentivar? Eu penso que em Portugal, e penso que também na Europa, a reflexão atual, por vezes muito mais do que a investigação e o desenvolvimento puros, e estamos a falar realmente de moléculas novas, enfim,
aquilo de que temos necessidade é de uma reindustrialização, nomeadamente na indústria farmacêutica. Assistimos nas últimas décadas a uma crescente descentralização ou deslocalização deste setor produtivo e penso que faz todo o sentido que não nos foquemos apenas naquilo que é inovação pura, mas desde logo a reindustrialização do país e um apoio efetivo a essa reindustrialização vai-nos trazer um grau de autonomia que hoje em dia não temos e que nos coloca sérios desafios sempre que passamos por situações de maior disrupção e claramente a pandemia Covid-19 nesse aspecto vem-nos ensinar algo. Portanto, muito claramente, sim, o governo português deve apoiar e incentivar a inovação e a investigação, mas que ela também vá no sentido de uma reindustrialização, porque é isso que nos vai certamente trazer a mais curto prazo e diria mais no imediato, ou no curto prazo, curto médio prazo, uma capacidade de resposta que hoje em dia não temos. Estamos muito dependentes do estrangeiro. A sua empresa é associada da Apogen há quantos anos e que importância é que sente que tem o facto de ser associada a esta associação? A Generis foi membro fundador da Apogen em 2003. Depois houve aqui alguns momentos de maior afastamento e de regresso, mas 2003 diria que é a data de referência que devemos reter. O quão importante, eu penso que é inegável, para quem já acompanha o trabalho da Apogen há tantos anos, o contributo em sede, digamos, de acompanhamento daquilo que são as principais medidas legislativas e que têm impacto no nosso setor. E, portanto, nós temos tido, parece-me a mim, nós, Generis, mas integrados na Apogen, um papel importante no sentido da sensibilização das autoridades e eu diria, de uma melhor definição do quadro legislativo que se adequa ao setor, que responda às nossas necessidades, mas sobretudo às necessidades dos nossos pacientes, porque ninguém nega a importância que foi a introdução dos genéricos em larga escala, o acesso ao medicamento que foi muito mais democratizado e a mais baixo preço, o que é sempre fundamental. Este ano a Apogen faz 18 anos, não é verdade? Atingiu a maioridade. Que momentos mais marcantes destaca enquanto associado da Apogen? É uma pergunta difícil, então em 18 anos poder escolher aqui momentos, mas alguns deles devo dizer que foram desafiantes, até porque as notícias ou as consequências que havia para o setor não eram as mais agradáveis. Eu lembro-me perfeitamente, em determinada altura, quando o país estava a passar por situações mais complicadas ligadas à crise financeira internacional, em que, enfim, a Apogen teve um papel muito importante no sentido de mitigar certas medidas que seriam gravosas para o setor e seriam gravosas para os nossos associados. Portanto, eu recordo com, digamos, alguma amargura por vezes, certas medidas que foram tomadas e que nós não conseguimos conter, mas com agrado o facto de, apesar de tudo, termos conseguido mitigar esses impactos e, portanto, nomeadamente em termos de preços, revisões de preços, cortes administrativos de preços, esse tipo de situações que tinham um impacto transversal na indústria e muito profundo, a Apogen teve um contributo muito importante no sentido de mitigar esses efeitos. E recordo, enfim, com alguma, eu não vou dizer saudade, porque aqui houve alguns impactos negativos, mas ao mesmo tempo todo o trabalho que foi desenvolvido em conjunto no sentido de que a tutela fosse alertada para o que poderiam ser essas medidas se fossem aplicadas de forma cega. E inevitavelmente uma associação como a Apogen, se não estivesse presente no terreno, teríamos tido, enfim, dificuldades muito mais acrescidas. É num espectro muito alargado, estamos a falar de 18 anos, mas diria que nos anos mais recentes foram alguns dos papéis mais importantes que foram desempenhados pela Apogen enquanto associação.